Julinha. A Julinha não perde tempo, Julinha. A Julinha não perde tempo. Sim. Julia, Emily. Galerinha chegando. Julinha, Julinha. Oi, professor. Eu tava com o microfone ligado, desligado, falando, ninguém ia escutar nada, né? Não. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Peraí. Fala aí. Quero ver como é que ficou. Eu tava com o microfone desligado, dando boa noite, ninguém ia escutar nada. Pois é. Verdade, verdade. Aí não dá, né? Ah, e não tem como. Não, verdade. Vamos esperar os colegas. Os colegas estão chegando. Pegaram lá o material, né, no Unimestre. Viram que eu botei no Unimestre, né? Foi pedido para mim colocar lá no Unimestre, então, né? Eu coloquei lá o material e daí não coloquei no grupo. Mas imagino que todos pegaram. Eu vi que vários já tinham pego lá, então aí, não, ninguém reclamou, ninguém pediu nada, então é porque todo mundo pegou, né? Deixa eu ver aqui, a Emily, Monique. Esperar a galerinha entrar. Deixa eu ver aqui se estão me chamando para alguma coisa. Daí, gostou da nota, Júlia? Olha, professor, eu gostei sim. Não sou mal agradecida. Bom. Depois eu até posso colocar o gabarito para vocês, né? Mas vocês viram que eu fui respondendo para cada dupla, eu fui colocando lá, né? Ó, tal questão, eu, eu tentei responder, né? Tentei falar o que que errou, onde errou. Claro que é muita coisa, né? Sabe que deu uma trabalheira. Eu fiquei na sexta passada a tarde inteira, e aí ficou uns 4 para trás e eu só consegui terminar no domingo, para te ver. Então é bastante trabalho, né? Porque aí tem aluno que manda a foto virada, aí teve aluno que mandou tudo bagunçado, fora de ordem, tá entendendo? Então assim, ó, fica difícil, tem que estar procurando, tem que estar caçando as respostas. Olha, vou te falar. Até teve uma aluna que eu pedi, pelo amor de Deus, escaneia de novo, numera, me manda pelo WhatsApp, entendeu? Eu não ia conseguir corrigir, não dava, não dava. Porque daí começa uma questão numa folha, termina na outra. Aí não bota na ordem, daí ao final daquela questão já não sei em qual página tá. Aí tem lá 12, 13 páginas escaneadas. Imagina. Olha, foi pancada, tá? Claro que tem aqueles que eu tenho que elogiar, que assim que são caprichosos, né? Tem muitos que são caprichosos, assim. Vocês, né? Eu sei que tu foi uma dessas pessoas que foram lá, colocaram direitinho, caprichadinho, faz no caderno, aí bota a respostinha, coloca, né? Bota a caneta com a respostinha, marca, né? Certinho, facilita a vida, né? Facilita a correção, né? Então, é tudo isso, mas beleza. Deixa eu ver quantos que nós já estamos aqui. Deixa eu admitir a Cláudia, está chegando aqui. Boa noite, professor. Ô, Leidiane, estás aí? Estou aqui. Espera aí. Eu vou fazer ainda a janta, mas eu estou aqui. Tá bom. Faz a janta depois, calma. Vamos primeiro pegar o conteúdo aqui, depois tu faz uma janta aí pro pessoal. Tranquilo. É rapidinho. E aqui também é tranquilo. O meu objetivo é eu vou apresentar o conteúdo, né? Vou fazer uma atividade junto com vocês, depois vocês vão desenvolver as atividades, né? Então, basicamente é isso. O professor vai iniciar em consideração e nós temos um tempo aí também que é restrito. E então estou trazendo para vocês hoje aí os critérios de avaliação dos estoques, tá bom? Então, esse slide depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom?
Então, os critérios que nós vamos estar trabalhando hoje, né? São os critérios de avaliação, que está no nosso material, que está lá no Unimestre, né? PEPs, UEPs e custo médio. Né? Então, são os critérios de você estar organizando as entradas e saídas do teu estoque, tá? Esses critérios interferem, e até para esse primeiro slide, na questão contábil, na questão do custo do produto, da mercadoria vendida, porque é com base nessa movimentação que você vai, né, tá trabalhando depois do teu preço de venda, que vai ter esse teu custo, que é um custo de entrada e saída desse material no estoque, né? Então, os 3 principais métodos são esses. O EPS, né, último a entrar, primeiro a sair. PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. E o custo médio, que vai, o próprio nome diz, né? Ele vai estar se posicionando entre o PEPs e o EPS, tá bom? Então, avaliação, né? Então, aqui tem um estudo comparativo. Na verdade, é uma análise que eu coloquei aqui. Por quê? Porque se você pesquisar em sites contábeis e está analisando, né, vai depender muito do tipo de empresa, do tipo de negócio, do tipo de movimentação, qual é o tipo de insumo que você usa na tua empresa, tá bom? Porque se vamos supor, se eu estiver trabalhando com laticínio, um produto que tem uma validade muito curta, né? E eu estiver usando o EPS, o último que entrou é o primeiro a sair, imagina os que estão anteriormente lá, os iogurtes, os queijos, né? Então, se entrou por último, eu dou a saída por último e os anteriores, né? Então, tem situações em que um método não vai se encaixar da melhor forma para você na sua empresa, tá bom? Então, vai depender, sim, do tipo de empresa, vai depender, sim, do tipo de produto, de insumo que você vai estar utilizando, né? Outra situação que eu coloquei aqui, que tem empresas de varejo, que trabalham no varejo, né? Que dependendo do tipo de empresa, muitas vezes ela vai utilizar esse método chamado método varejo, que ela faz o estudo, ela faz a análise ao contrário, ela pega o preço de venda e depois vai tirar as despesas, ela faz o caminho inverso, tá bom? Mas não é esse o nosso foco aqui, eu coloquei mais para vocês terem a informação mesmo, tá bom? Então, tem os 3 métodos na tela para vocês. Deixa eu só ver se eles estão me chamando aqui, mas não, né? O EPS, né? Último a entrar, primeiro a sair. Ou em inglês vem de LIF, last in, first out. Tá? Esse método ele não é permitido no Brasil. Ele não é permitido pela legislação brasileira. Ele é um método muito utilizado gerencialmente. Então, você pode usar esse método gerencialmente, mas você não pode usar ele contabilmente. Beleza? E na sequência, a gente vai verificar o porquê disso, né? O porquê disso. Mas a real aí, a moral da história é que com esse método o governo ele arrecada menos imposto. Infelizmente, né, a gente vive num país complicado. Então, ele é um método que, se você utilizar ele, você teria uma devolução, você teria um valor maior de estoque, teria um crédito, né, junto ao governo, e isso acabaria reduzindo, então, o ganho do governo. Tá bom? PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. Ou FIFO, first in, first out. Tá bom? E o EPS, e o custo médio, que é aquele custo onde a gente vai estar sempre fazendo a média da movimentação e o resultado final também vai ser uma média. Ela vai estar no meio, entre o EPS e o PEPS. Tá bom? Então, você vai pagar menos imposto no EPS, você vai pagar um imposto específico no PEPS e o custo médio vai ficar entre o EPS e o PEPS. Ele vai ficar no meio. Tá bom? Mas o custo médio ponderado, a gente indica ele mais em situações de inflação. E hoje no Brasil nós já estamos com uma inflação aí considerável. Então, o custo médio ele é legal porque você vai fazer uma média entre a última entrada, a penúltima entrada, e você vai estar sempre atualizando o custo de aquisição desse insumo
lá no teu estoque. Tá bom? Então, aí uma prévia, né? Uma prévia dos 3 métodos. Então, aqui, na apostila, eu botei um exemplo. Eu botei um exemplo bem simples. Um exemplo bem simples dessa empresa aqui, que é a Comercial Eletrônicos da Hora, né? O nome fictício. E coloquei aqui 3 operações, tá bom? Eu tenho 3 operações aqui, tá? E essas operações, elas estão resolvidas ali na sequência, em cada método, tá bom? Então, é importante que a partir de agora, nós vamos ter que estar cuidando com as movimentações do estoque. Então, a gente vai ter datas, a gente vai ter entradas, a gente vai ter saídas, uma movimentação, e essa movimentação a gente vai ter que estar trabalhando na planilha. Tá bom? Então, lá no dia 3/9, ao verificar que o estoque de impressoras era nulo, né? A empresa resolveu fazer uma compra de 4 unidades a um custo unitário de R$ 400. Beleza? Posteriormente, lá no dia 12, prevendo que ia ter uma demanda, ela foi lá e comprou mais 3 unidades a R$ 500. Estão vendo? As primeiras 4 unidades adquiriu a 400. As outras 3, no dia 12/9, ela adquiriu a 500. Tá? E lá no dia 19/9, um cliente foi lá e fez uma compra de 6 impressoras, pagando 700 por cada uma. Então, quando a gente fala assim, o cliente pagou 700 por cada impressora, esse 700 ele vai ser usado, porque é o preço de venda, ele vai ser usado na DRE. Eu vou ter lá a receita bruta, e depois da receita bruta eu vou diminuir o custo da mercadoria e eu vou ter o lucro. E no final eu vou poder comparar os 3 métodos, verificar o lucro, verificar o imposto pago, e vocês vão ver como é que ficou a questão do imposto nos 3 métodos. Beleza? Então, 3 operações, uma compra, 2 compras e uma venda. Então, vamos lá. Então, nós vamos usar o primeiro método, é o PEPS. Né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. O método que valoriza o estoque. Tá bom? Pois as saídas são registradas aos preços mais antigos. Tal. Bom para períodos de deflação ou pouca inflação. Por isso que o custo médio ele é mais indicado em período de inflação. O PEPS aqui é para períodos de deflação ou pouca inflação. Beleza? Então, o professor colocou aqui na tela a movimentação. Então, vamos lá. Lá no dia 2 de setembro, primeira linha da tabela, lá no final eu tenho o saldo 0, porque a própria atividade disse para nós que ele verificou que o saldo estava zerado. E lá no dia 3, estão vendo aqui, ó, que nós temos aqui, ó, entradas, saídas, saldo. Então, aqui, quando ele fala em entrada, ó, lá no dia 3/9, ele fez uma compra de 4 unidades a 400, 4 vezes 400, 1.600, e na mesma linha eu dou entrada. Então, lá no saldo, então eu tinha 0, agora eu tenho 4 a 400, 1.600. Beleza? No dia 12, uma compra, então tem uma entrada de mais 3 unidades, agora a 500, que vai dar 1.500. Observe que a metodologia que eu vou estar utilizando, eu vou reescrever. Então, tá vendo aqui, ó, essa primeira linha aqui, eu reescrevi ela embaixo e dei a entrada das 3 unidades a 500. Então, essa linha aqui de cima está reescrita embaixo. Eu dupliquei, tá bom? Então, a do dia 3 está aqui. A do dia 3 volta aqui e a do dia 12 está aqui. Tá? Então, é só uma forma de eu escrever. Tá? Então, a primeira entrada daqui, e aí eu botei a primeira entrada novamente com a segunda entrada. Então, eu tenho um saldo de 7 impressoras ao valor de aquisição de 3.100.
ao valor de 3.100. Tá bom? E aí, na sequência, eu vou fazer o quê? Lá no dia 19, tá aqui, dia 19, eu vou dar a saída, né, daquelas impressoras. Então, o cliente comprou 6 impressoras. O cliente comprou 6 impressoras. Lá no meu estoque, eu tenho 7 impressoras. Só que eu tenho 4 impressoras a R$400 e 3 impressoras a R$500. Então, como o método que eu estou utilizando primeiramente é o PEPS, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Então, eu começo zerando as 4 unidades que entraram primeiramente a 400. Então, aqui, ó, na saída, eu estou dando a primeira saída. Como eu vendi 6, eu tenho que baixar as 4 e depois baixar mais 2 da outra entrada. Então, eu baixei 6. 4 a R$400 e mais 2 a 500, que foi da última entrada. Porque eu estou usando o PEPS. Eu tenho que primeiro zerar a entrada mais antiga. Ah, Fabiano, professor, se eu tivesse 6 aqui, eu tirava só as 6 a R$400. E deu, porque a venda foi 6. Tá bom? Então, a minha baixa foi 4 a R$400, 2 a 500, e o meu saldo de estoque, o que sobrou no meu estoque? Sobrou apenas uma impressora a 500, que foi da última entrada, porque tinha entrado 3 e eu baixei 2. Então, o meu saldo de estoque é uma unidade a R$500 e o saldo de estoque financeiro R$500. Beleza. Então, aqui eu tenho o custo. Esse 2.600 é o meu custo, é o meu CMV, é o meu custo da mercadoria. Observa que quando a empresa vendeu, ele vendeu as 6 impressoras a 700. Isso dá quantos reais? 6 vezes 7, 42. Então, isso vai dar uma receita de R$4.200. Né? O meu custo de mercadoria da minha venda, 2.600. Então, eu vendi 6 impressoras a 700. Está aqui. Vou tirar o custo da mercadoria. Onde é que está o custo da mercadoria? Está aqui. Não eram 2.600? Está aqui, 2.600. 4.200 menos 2.600 deu um lucro bruto de 1.600. Simulando o imposto de renda a 400, né? A 25% vai me dar R$400. Então, no PEPS, eu vou pagar R$400. Ô, professor, me explica de novo, da onde saiu o 4.200? O 4.200, lá no dia 19/9, o cliente comprou 6 impressoras a R$700. 6 vezes 7, 42. 4.200. Então, a venda que o cara fez lá, 4.200. A baixa, quanto que foi de custo para vender as 6 impressoras? 2.600. Está lá na nossa tabela. Então, o 4.200 menos o 2.600 do custo da mercadoria, que está aqui na tabela, está aqui, botei em amarelo, vai me sobrar um lucro de 1.600. Sobre o lucro, eu vou pagar o imposto. Eu joguei aqui um valor de 25%, para a gente poder comparar depois as 3. Então, a gente pagou aí R$400. Beleza? Ótimo. Então, vocês viram que aqui eu comecei baixando da entrada mais antiga, no PEPS. No WEPS, quando eu for fazer o WEPS agora na sequência, eu vou começar a baixar do último, porque o WEPS é o último que entrou, é o primeiro a sair. É o inverso. Então, o PEPS e o WEPS, um é o inverso do outro, na baixa, na saída da mercadoria. Então, o WEPS, né, que é o LIFO, último a entrar, primeiro a sair, né, está aqui. Então, vamos lá novamente aqui na tabela, agora na outra página, página 2 da nossa apostila. Então, novamente, né, lá no dia 2, saldo 0. No dia 3, igual, ó, comprou 4 impressoras a 400, dei a entrada,
No dia 12, uma outra entrada de 3 impressoras a 500. Reescrevi. Até aqui, tudo igual. Tudo igual. Onde é que muda do PEPS para o EPS? A baixa, a saída. Então, lá no dia 19 de setembro, o cliente comprou 6 impressoras. Vendi 6 impressoras. No EPS, por onde eu começo? Começo pela última. Última a entrar, primeiro a sair. Então, eu começo baixando das 3 unidades aqui a 500. Então, ó, a minha baixa, ó, em vez de começar pelas 4 a 400, eu comecei zerando as 3 a 500. Então, 3 a 500, mais 3, que eram 6 à venda, a 400. Quanto que sobrou agora? Em vez de sobrar uma a R$500, sobrou uma a R$400 no estoque. Olhem bem. Pega na apostila e olha lá o EPS e olha o PEPS, bota lado a lado, e tu vai verificar, né, que agora, né, o meu custo de mercadoria no EPS é maior que no PEPS. Qual era o meu custo da mercadoria no EPS? 2.600. Quanto que ficou agora? 2.700. 2.700. Né? E aí, novamente, eu vou naquele raciocínio. Vendi as 6 impressoras a 700, 4.200. Vou tirar o custo da mercadoria. Quanto que era o custo da mercadoria agora? 2.700. Quanto que era no PEPS? 2.600. Mudou. Mudou porque o saldo do estoque mudou. O tipo de impressora, o valor da impressora mudou, que ficou no estoque. Automaticamente, eu tenho aqui um lucro bruto de 1.500 e um imposto de 375. Né? Lá na anterior, eu tinha pago R$400 de imposto. O EPS, ele é proibido pelo governo. Né? Eu pagaria 375, lá no outro eu pagaria 400. O que o governo quer? Ele quer que eu pague 400? Ele não quer que eu pague 375. O governo ele quer adquirir mais. Está entendendo? Então, esse método ele é utilizado gerencialmente, mas ele não pode ser usado contabilmente. Tá bom? Beleza. E aí, os dois métodos, um é o contrário do outro na baixa, sempre na saída. O que muda é a baixa, sempre. As entradas são tudo iguais. Não muda nada. Muda é quando você faz a saída do estoque. Tá bom? E aí o custo médio, né? O custo médio, a questão é que ele está no meio, ele vai equalizar, né? Períodos inflacionários, nós estamos com inflação agora no Brasil, então é legal porque você vai sempre ponderando a última com a penúltima entrada. Tá bom? Então, vamos lá. Novamente, né? Lá no dia 2, saldo zerado. Né? No dia 3, a empresa foi lá, comprou as 4 impressoras a 400. Está aqui as 4 a 400 no saldo. Lá no dia 12, tive uma entrada das 3 unidades a 500, que deu 1.500. Então, observem bem agora aqui no custo médio. Ó. Eu tinha 4, 4 virou 7. Claro, virou 7, eu tinha 4 mais 3, 7. Beleza? Como é que eu vou calcular o novo custo, o novo valor unitário aqui? Ó? Olha aqui, da onde é que veio esse 442? Eu vou pegar aqui ó, o 1.600, vou somar com o 1.500, vai dar, deixa eu pegar a calculadora aqui, vai dar 3.100, né? 3.100. Vou dividir pelas 7 impressoras que estão no estoque. Né? Pego 3.100, divide por 7, certo? E eu vou ter o novo custo médio. Custo médio. Então, como é que eu faço o custo médio, né?
Como é que eu faço custo médio sempre? Eu vou pegar o saldo do estoque anterior, em valor, vou somar com o valor da entrada e vou dividir pela quantidade de itens do estoque que se modificou com a última entrada. Então, eu tinha Professor, 4. Oi? tu vai pegar o saldo do estoque anterior, somar com o quê? Com o saldo financeiro que entrou. Ó, quanto que tinha no estoque, Júlia? Tinha R$ 1.600, que eram as 4 impressoras a 400, certo? Então, eu tinha 1.600. Quanto é que entrou na próxima compra? 1.500. Então, eu pego 1.600 mais 1.500 e somo. Depois, eu vou fazer o quê? Esse 3.100, eu vou dividir ele pelo saldo do estoque em unidades. Eu tinha 4 impressoras, entrou mais 3, deu 7. Vou pegar o 3.100 e vou dividir por 7. E aí eu tenho um novo custo aqui. Claro que daí eu vou pegar esse 442, vou multiplicar por 7 e vou ter o valor lá do meu saldo, né? Beleza. E aí, para finalizar, pessoal, quando eu for vender as 6 impressoras, como é que eu vou dar a baixa? Não tem segredo daí, porque agora eu já calculei o novo custo, que é o meu custo médio, e aí eu vou dar a saída multiplicando as 6 pelo 442, que é o custo médio. Tranquilo daí. Então, o segredo, né, do custo médio é esse. Eu vou estar sempre tendo que fazer esse novo valor, porque a partir do momento que vai entrando unidades, principalmente unidades com valores de aquisição diferentes, eu tenho que estar sempre ponderando, né? Fazendo a média. Né? Então, foi isso que eu fiz aqui. E aí eu tenho um custo médio aqui, está em amarelo, meu custo, meu CMV, 2.657, né? E aí, novamente, né? Pô, vendi as 6 impressoras por 700, deu 4.200. Tiro o custo da mercadoria. Qual é o custo na saída? 2.657. Qual é o lucro bruto? 1.542. Qual é o imposto de renda? 385. Né? Então, se a gente comparar os 3 métodos, né? O EPS, que não é permitido contabilmente, que eu botei um não ali, ó, eu iria pagar 375 de imposto. Né? O custo médio, 385. E o PEPS, 400. Então, você observa que o custo médio, ele fica entre. Por isso que é custo médio. Ele vai ficar no meio. Ele vai ficar no meio aqui. Aí, muitas vezes, vai compensar para a empresa estar utilizando o custo médio, né? Ainda mais se você estiver em período inflacionário. Inflação, temos que usar, né? Porque ele vai ponderar. Ele vai, porque de uma semana para outra pode estar mudando o teu custo de aquisição lá no estoque. E aí ele vai estar fazendo essa ponderação. Beleza? Ótimo. Então, nós temos ali algumas atividades de fixação, né? E eu coloquei lá no sistema a lista de exercício com as tabelas. Né? O que eu vou pedir para vocês? Antes de fazer no Excel, por exemplo, que vai ter gente, professor, eu quero fazer no Excel, né? Antes de fazer no Excel, o legal é vocês fazerem o processo manualmente. Por quê? Para entender a metodologia. Porque depois que você entender a metodologia, beleza. Né? Então, eu indico esse primeiro cálculo, essa questão 5, a questão 5, de vocês fazerem ela lá na folhinha, no caderno, que seja, beleza. Tá? A minha intenção qual é? Não sei que hora temos agora, mas assim, 7h30. A minha intenção qual é agora? Deixar vocês pegarem as atividades de fixação, A1, A2, A3 e A4, já responder, tá bom? Faltam 10 minutos, eu deixo essa meia hora, vocês vão responder essas,
e vamos começar a montar a questão 5. Às 8 horas a gente volta e eu vou começar a resolver a questão 5 passo a passo com vocês aí. Pode ser? Aí a gente faz a questão 5 passo a passo, mas quem puder já ir adiantando agora nessa meia hora, mete ficha e já vai fazendo. Tá bom? Até para tirar a dúvida, né? Porque daí daqui a pouco, professor, eu comecei aqui, mas daí fiquei com dúvida aqui na entrada, na saída. E é legal vocês também seguirem a apostila. Procurem seguir aquela metodologia que eu passei na apostila, de estar repetindo. Tem uma entrada, repete embaixo o que eu tinha no saldo com a nova entrada. Vai repetindo e dando saldo, repetindo e dando saldo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok. Fala, Leidiane. Tá certo, então, né? Eu imagino porque assim, quer ver, ó? O que nós vamos fazer? Deixa eu mudar aqui. Então, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com a tabela. Se vocês quiserem, ó, se vocês quiserem dar um print para ter a estrutura do EPS, o EPS dá 5. Esse é o EPS da 5. Então, se vocês quiserem dar um print, e vocês estão vendo que aqui tem uma parte que está mais escurinha. Essa parte que está mais escurinha aqui é onde eu tenho onde ficam os saldos. Onde ficam os saldos. Tá? Quer ver? Quer ver? Vamos pegar lá a questão 5, então. O professor não se aguenta, né? Não adianta, é uma doença. Mas vamos lá. Deixa a gente fazer, professor. Não, eu só quero fazer uma entrada para vocês verem, Leidiane. Espera aí, só uma entrada para vocês verem aqui, ó. Tá, vocês estão conseguindo visualizar bem aqui, ó, lá no dia 1º de janeiro, né? Se você pegar a questão 5, ele só deu a tabela. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Deixa eu botar aqui. Ó, então tá aqui, ó. Então, lá no dia 1º, o saldo de estoque, lembrando que é o EPS, né? Tinha 100 a 1,50, 150. Então, tinha um saldo ali, se eu quiser botar o saldo, né, aqui final, beleza, eu vou colocar aqui, mas tá, não tem problema. Depois vamos lá no dia 24. No dia 24 ali ele está me dizendo o seguinte, ó, teve uma entrada de 300 unidades a 1,56. Então, eu tive uma entrada. Deixa eu só editar assim mesmo. Então, eu tive uma entrada aqui de 300 unidades a 1,56. A 1,56, né? Então, 300 a 1,56, R$468. Então, o que acontece aqui, ó? Então, eu tinha aquelas 100 unidades a 1,50, certo? Deixa eu só botar aqui para vocês entenderem. Beleza? E agora entrou mais 300 unidades a 1,56. Beleza? Então, observa aqui que eu tinha essas 100, entrou 300 e o meu saldo de estoque, que é a soma desses dois aqui, 618. Tá? Então, agora eu tenho 400 unidades, né? Eu estou com 400 unidades. Se eu quiser fazer uma sominha aqui, eu até posso fazer uma sominha, se eu quiser, e deixar ali um 400 ali, que é a soma do estoque. Se eu quiser fazer isso, beleza. Tá? Como nós estamos no EPS, né? Lá no dia 8 de fevereiro, eu tive uma saída de 80 unidades. Então, aqui nas saídas, no dia 8, eu tive uma saída de 80 unidades. Essas 80 unidades, eu vou baixar das 100 ou das 300? É o EPS. O EPS. O último que entrou,
primeiro que vai sair. Então, eu vou baixar as 80 da onde? Das 300. Das 300 que eu tinha no estoque. Então, essas 80, elas têm um custo de 1,56. Beleza? Professor, Oi. por que aquele espaço lá que está na linha do 24 de janeiro ficou vazia? Porque eu tenho Não, lá no eu tenho uma saldo movimentação. lá. Eu tenho uma entrada aqui, ó. Então, aqui eu não vou botar nada. Aí. Tá em branco porque tá aqui nessa linha, 24. Então, depois eu recebi o saldo embaixo. Então, eu tinha um saldo, movimentei aqui para poder organizar melhor para vocês separarem, né? Então, deixa aqui o espacinho e refaz. Tá? Então, essa linha está aqui. Eu já reescrevi. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu estou baixando do 300, porque é o EPS. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou essa senha eu não mexi. Né? Não mexi. E aqui eu vou tirar do 300. Então, 300 menos 80, estou baixando, né? Vou ficar 220 unidades a 1,56, porque eu dei uma baixa, né? Eu tirei 80 unidades das 300, ficou 220. O meu novo saldo de estoque, 493. Coloque o nome na chamada, quem não colocou, faltam 3 minutos. Então, beleza, já estou com 493. Lá no dia 16 de março, eu tive mais uma saída, no dia 16 de março, que está aqui na linha, mais uma saída de 140 unidades. Vou baixar, é o EPS, vou tirar das 220 novamente, então meu custo é 1,56, né? Então é esse vezes esse, beleza? Não mexi nessas 100 ainda, porque não foi necessário, mas as 220 menos 140, vou ficar com 80 unidades a 1,56. Cuidado para não... Então, né? Tá aí. Então, beleza. Aí, lá no dia 11, eu tenho uma entrada de 150 unidades. Então, lá no dia 11, tem uma entrada de 150 unidades a 1,60. Beleza? Ó, então, esse vezes esse, 1,60, 240. Então, o que vai acontecer? Esses dois estoques que eu tenho diferentes, eu reescrevo. E aí vou dar a entrada dessas 150, que é um valor diferente. Ela agora está a 1,60. Beleza? Então, aquelas 100 eu não mexi. Deixa eu ampliar. Aqui eu fiz coisa errada, provavelmente. Copiou ali errado, vezes esse. É claro, né? 1,60, né, Fabiano? Não dá. Beleza, então eu tenho agora um saldo, tenho 100 unidades a 1,50, 80 unidades a 1,56 e 150 unidades a 1,60 no estoque. Depois eu tenho uma saída de 130 e uma saída cada uma por vez. Faço as saídas e entradas uma por vez, separadamente. Cada entrada e cada saída, uma movimentação, beleza? Se quiserem ir botando os saldos de estoque aqui, ó, pode, ó. Então, qual é o meu saldo de estoque aqui? Qual é o meu saldo de estoque ali? Ó, qual é o meu saldo de estoque agora? Estou somando sempre, ó, 330. Estão vendo ali? Se quiser botar uma cor diferente ali, quiser botar um azul assim bonito, ó, para dizer que ali é o teu saldo do estoque, né? Que não interfere na tua, né? São as quantidades. Beleza. Pessoal, tá terminando a aula. Vocês continuem e a gente volta às 8, beleza? E a gente vai dar prosseguimento. Ó, nessa aqui vocês já vão seguindo em frente. Vão seguindo em frente. Beleza? Vai terminar aqui automaticamente. Vocês vão seguindo aí. Até às 8. Abraço. Até, professor. Falou. É. Valeu.